No nosso trabalho, vamos falar sobre o controle da expressão da glicoproteína P para melhor absorção de fármacos. Em resumo, a glicoproteína P foi observada pela primeira vez em células ovarianas de um hamster chinês, sendo descrita por Juliano e Ling em 1976. Ela é uma proteína transportadora de membrana dependente de ATP, que é expressa na superfície celular e codificada pelo gene MDR1, podendo ser encontradas nas células epiteliais colunares do intestino, nos hepatócitos, em células epiteliais renais, na barreira hematoencefálica, na placenta e, em menor quantidade, está presente no coração e nos pulmões. Devido à sua localização, acredita que a glicoproteína P assuma importantes papéis na absorção, distribuição, metabolismo e excreção de fármacos no organismo humano. Além disso, ela atua no transporte e no efluxo de uma grande variedade de fármacos, denominados substratos, em diferentes tecidos, podendo ser indutor ou inibitor desse transporte. Por conta desse mecanismo, ela pode promover a resistência a quimioterápicos e limitar a absorção celular de fármacos da circulação sanguínea para o cérebro. Supõe-se, então, que a inibição do transporte de um fármaco pode ocorrer graças à competição de outro fármaco pelo sítio de ligação do ATP ou pela inibição da hidrólise do ATP. Para melhor desenvolvimento da proposta do trabalho, trouxemos o caso clínico do paciente JR, de 23 anos, que apresenta um quadro clínico de epilepsia refratária, após sofrer um traumatismo craniano. Foi identificado que o mesmo apresenta uma alta expressão da glicoproteína P desde o nascimento, sendo uma condição genética. O paciente iniciou o uso da carbamazepina para o tratamento de epilepsia, porém foi sinalizada a presença de um mecanismo fármaco-resistente. A epilepsia consiste em um conjunto de condições clínicas caracterizadas pela recorrência de crise epilética, que são manifestações resultantes da atividade elétrica anormal e excessiva causada por alterações estruturais ou funcionais dos neurônios do córtex cerebral. As manifestações clínicas mais presentes são alterações da consciência, sinais ou sintomas motores, sensitivos, autonômicos e psíquicos, e crises convulsivas ou epiléticas que podem ser focais generalizadas ou ambas. O diagnóstico é clínico, baseado no histórico médico, na descrição das crises e no exame físico, podendo ser necessário ou não um eletroencefalograma, uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética, pois ambos podem auxiliar no diagnóstico etiológico. O tratamento tem o objetivo de controle total das crises e é realizado primeiramente com fármacos antiepiléticos, que são medicamentos ativos no sistema nervoso. Como foi dito anteriormente, o paciente realizou um tratamento sem sucesso com carbamazepina, que é um medicamento antiepilético e anticonvulsionante, que atua na diminuição dos impulsos nervosos. Além disso, o mesmo apresenta um mecanismo de ação primário, o bloqueio do canal de sódio voltagem dependente, sendo um mecanismo de bloqueio com o objetivo de prevenir seletivamente os disparos repetitivos e de alta frequência, inibindo a propagação do sinal epilético no cérebro sem comprometer as funções cognitivas e psicológicas normais. O mecanismo fármaco-resistente desenvolvido ainda é desconhecido, porém, acredita-se que a causa seria inadequada acumulação intraparenquimal do fármaco antiepilético relacionado à expressão aumentada da glicoproteína P. A proposta do nosso projeto é direcionada para casos de epilepsia refratária em pacientes com elevada expressão da glicoproteína P, onde é relatado o aumento da expressão do gene ABCB1, sendo proposto que a glicoproteína P limita a entrada de fármacos antiepiléticos no parênquima cerebral e, deste modo, o aumento da expressão do gene MDR1 pode contribuir para a refratariedade de pacientes epiléticos fármacos resistentes. A mutação do gene MDR1, localizado no cromossomo 7, é resultado de um polimorfismo, como, por exemplo, o C34355T. Que resulta em uma glicoproteína P não funcional, afetando a farmacocinética dos medicamentos e interferindo em sua biodisponibilidade. Esses polimorfismos normalmente ocorrem em um único nucleotídeo, sendo que atualmente existem pelo menos 28
nucleotídeos deste gene já descritos. Além disso, foi descrito que o indivíduo de genótipo TT responsitividade maior do que indivíduos com genótipo CC, quando há polimorfismo C3-435T associado à resposta antiepilética. O objetivo é realizar uma terapia gênica, onde seria realizado o controle da expressão da glicoproteína P nesses pacientes, por meio de um editor de genoma denominado CRISPR-Cas9, utilizando o processo de inibir o gene MDR1. Agora falando um pouco sobre a metodologia utilizada. O processo da edição do gene será composto por um RNA guia correspondente ao gene-alvo e pela enzima Cas9 associada a CRISPR, sendo essa uma endonuclease responsável por causar a quebra na fita dupla do DNA, processo pelo qual será possível modificar o genoma. Nas bactérias, as endonucleases Cas1 e Cas2 formam um complexo que promovem a clivagem de uma porção do RNA viral que posteriormente é inserido no genoma do hospedeiro, sendo intercalado com sequências repetidas. Durante a transcrição, este fragmento dá origem a um RNA mensageiro, ao qual várias moléculas de tracer RNA se ligam. Essa ligação auxilia a clivagem do RNA mensageiro, originando o fragmento de CRISPR-RNA. Este complexo tracer-RNA e CRISPR-RNA, associado ao RNA guia, é responsável por direcionar a endonuclease Cas9 ao RNA invasor, promovendo o corte. Ao se ligarem à sequência complementar presente no RNA viral e reconhecer o domínio PAN, a endonuclease Cas9 realiza um corte, e dessa forma impossibilita a progressão da infecção. O RNA guia deve possuir 20 nucleotídeos na extremidade 5' que determina o local-alvo do DNA pelo pareamento Watson-Crick, e estrutura de cadeia dupla no lado 3' da sequência, que se liga a Cas9, pois isso cria um sistema simples de dois componentes no qual alterações na sequência do RNA guia podem ser utilizados para programar a CRISPR-Cas9 para atingir sequências do DNA de interesse, desde que seja adjacente a um PAN. Após identificada a mutação no gene-alvo do paciente por meio de técnicas genéticas e biomoleculares, daríamos continuidade com a terapia gênica, onde seria necessário localizar e cortar um gene MDR1 de uma pessoa saudável, com auxílio de endonucleases, utilizando as enzimas restritivas BAN-R1 e ECO-R1, que irão localizar os sítios palindrômicos, inseridos por PCR, que cortam gerando extremidades coesivas. E após termos o gene cortado, o mesmo servirá de molde para a criação de uma nova fita. Em seguida, faríamos o RNA guia, que consiste em um fragmento de 20 nucleotídeos contendo o gene mutado, que quando acoplado a CRISPR-Cas9, servirá de guia para identificar e localizar a mutação no paciente. Como vetor, utilizaremos o Zika vírus inativado, por conta de sua afinidade com células nervosas, sendo essas nossas células-alvo. Após a inserção do gene molde, do gene que codifica a proteína CRISPR, do gene que codifica a endonuclease Cas9 e do RNA guia no RNA viral, é posto novamente dentro do vírus, por meio de abertura de microfissuras em sua membrana por choque térmico. Seguiríamos com a administração via endovenosa, e já na corrente sanguínea, por conta de suas proteínas de membrana, proteínas TAM, o Zika identifica nossas células-alvo e internaliza o material viral modificado dentro da célula. Após a transcrição e produção das proteínas, o CRISPR mais o RNA guia começam o processo de localização do gene defeituoso. Assim que o gene é localizado, a Cas9 realiza um corte na dupla fita de DNA, e por conta desse rompimento, o próprio maquinário da célula se prontifica para restaurá-lo, utilizando a fita inserida na célula do gene MDR1 sem mutação como molde. O processo de recombinação dependente de homologia tem como primeira etapa a transformação da dupla fita em simples fita, por meio do complexo mRN. Após a quebra e ressecção destes filamentos, o processo de invasão, por meio da ajuda da proteína RAD51, da fita de DNA a ser reparada em seu molde homólogo dá início. Essa invasão resulta em uma estrutura chamada de D-loop. Após a síntese dessa região, para restabelecer a informação ali presente, a fita baseada no gene molde, com auxílio de uma proteína específica, retorna e se emparelha à fita danificada, servindo como um primer para que proteínas adicionem os nucleotídeos de forma correta, tendo por fim a ação da DNA ligase, que junta as pontas soltas, formando assim uma fita dupla contendo o gene MDR1 sem mutação.